Vamos iniciando agora. Esperei aqui. Então eu deixei meu Instagram aí para vocês começarem comigo. Vamos dar início à nossa aula. E agora vamos falar um pouquinho sobre a dor de cabeça. A dor de cabeça, para quem não sabe, é um dos sintomas mais comuns, né, no Ocidente, que aí afeta aí, provavelmente, é uma das doenças, um dos sintomas que acomete mais de, quase 90% da população mundial. Tá começando a perder espaço para depressão, tá, pessoal? Então, provavelmente daqui a mais uns 6 meses, 8 meses, segundo os dados da OMS, a depressão vai vir como a segunda maior doença do globo, tá? Então, provavelmente a gente vai ter que fazer uma aula de depressão, pelo menos acho que até no próximo mês, tá bom? Então vamos iniciar. Hoje a aula vai ser sobre a medicina tradicional chinesa e a filosofia oriental no tratamento da dor de cabeça. E antes da gente iniciar, vocês precisam saber quem sou eu, né? Se você aí que está me assistindo é a primeira vez que está me vendo, né? A primeira vez que está me assistindo, me fala aí no chat, né? Se você me conhece ou não, só para eu saber quem é novo nas aulas e quem já me conhece. Primeiramente, meu nome é André Kim, né? André é meu nome ocidental, Kim é meu nome chinês. E a minha família é oriunda da China, né? Meu pai vem de Cantão, minha mãe de Hong Kong. Vieram para o Brasil na década de 40, fugindo, né? Uma guerra civil, sei lá o nome que se dá para aquilo que aconteceu lá, tentando um caminho, né, tentando uma vida melhor em outro país, em outro lugar, sem ser na China. Vieram para o Brasil, e aí se conheceram aqui e foram naquele padrão tradicional, né, conheceram onde as famílias, quer dizer, as famílias escolheram eles para eles mesmos se casarem, eles não se conheciam, e aí se mantém a tradição. O que acontece? A minha família, né, ela já trabalha com a medicina tradicional chinesa, eu já nasci enraizado nela, e eu apenas segui, né, a tendência, o fluxo aí de estudar medicina oriental. Então, para mim é muito mais fácil, né, por eu já estar vivendo a filosofia, toda a cultura, para mim fica muito mais fácil de passar o conhecimento e de entender, compreender toda a essência da técnica, né. Eu fiz fisioterapia na São Camilo, me formei, acho que em 2008. Em 2009 já comecei a atender. E eu fui para a China logo em seguida. Fiquei um ano lá, consegui trabalhar lá fora, depois eu voltei. Só que eu fiquei lá por umas 3 temporadas, até 2015, né, na Ásia. E aí eu voltei mais calibrado, né, nas técnicas, e aí eu consegui, digamos que, trabalhar a essência de cada uma delas nos meus atendimentos. Comecei a dar aula, engateei, né, nas aulas em 2009, e em 2012 eu comecei a dar aula mesmo, né. E aí que iniciou essa minha trajetória de, digamos que, ministrar aula, palestra para vocês. Hoje vai ser uma aula, teoricamente, generalizada sobre a dor de cabeça. Não vou levantar muitas coisas específicas, porque é muito conteúdo, e eu vou descer conteúdo aqui para vocês e vamos ver como vocês reagem. A cada tópico, a cada assunto que eu falar, eu vou parar e ver se está tudo bem com vocês, perguntando se vocês têm algumas dúvidas ou não. Se ninguém se pronunciar, eu vou dar continuidade, tá bom? Se estiver muito rápido, me parem, né? Me questionem para eu voltar no tópico anterior. Beleza? Então a gente vai dar início. Eu vou falar, como eu já falei, que vai ser uma aula muito generalizada, né? O que eu quero aqui é que você saia dessa aula, pelo menos com alguma coisa na cabeça, para você aplicar já, né? Amanhã mesmo, se aparecer algum paciente teu, ou algum familiar, né? Algum teu parente teu, com sintoma da dor de cabeça, tá bom? O que mais eu preciso saber? Eu preciso saber de vocês, né? Agora a aula vai ser de acordo com o público que está me assistindo. Então, eu preciso saber quem é da área da saúde, quem não é, quem está aqui interesse em fazer, né, em estudar as técnicas da MTC, ou se já está na área. Então, vão colocando aí no chat, porque dependendo da resposta de vocês, a aula vai ser conduzida da maneira que dos participantes da aula, né? Óbvio. Então a gente já vai iniciar, vai colocando aí, que vai aparecendo aqui no chat para mim, e vamos nos falando. Primeiramente, a dor de cabeça tem como nome aqui no Ocidente, né, como cefaleia, é um nome de, digamos que, um nome de que os médicos gostam de falar.
E ela tem vários tipos, né? Tem a intracraniana inflamatória, que é a meningite. Tem a intracraniana não inflamatória, que é dividida em dois tipos, a origem vascular e a neoplásica. A vascular é a enxaqueca, né? Que pode ter até uma hemorragia cerebral, dependendo de uma aneurismia, né? E tem a origem neoplásica, que é um tumor, é uma metástase, né? Podendo ser benigno ou maligno, não importa. Depois temos uma intracraniana não inflamatória hipertensiva, que aí tem de origem de hipertensão essencial, né, primária ou a secundária. Depois temos a craniana, que é a sinusite otite, e depois a extracraniana, que é a glaucoma, espondilólise cervical e a nevralgia do trigêmeo, tá bom? Então isso aqui é só para vocês saberem, né, como que a cefaleia, a dor de cabeça, ela é dividida aí no ocidente. E para a gente começar a entender, a gente vai fazer uma avaliação. Como na aula da dor lombar que eu tinha te falado, a avaliação ela é muito importante. Então, avaliação correta, tratamento correto, resultado mais rápido. A avaliação fraca, né, a avaliação errada, o tratamento ele fica fraco e aí não vai ter tanto resultado. Então, a gente tem que trabalhar nesses dois quesitos. O que a gente vai avaliar na avaliação da dor de cabeça? Primeiramente é física, né, para ver como que está a dor, né, a região, etc. Se está vindo de outras coisas, né, porque a dor de cabeça... Eu já começo aqui, a dor de cabeça ela é um sintoma e não a causa, tá? Então a gente precisa saber qual é a causa dessa dor de cabeça. Depois a gente tem que ver também se não vem de origem de atividade de vida diária, se vem da alimentação ou se já vem de alguma história de outras patologias que o paciente já tenha. E aí a gente entra com os exames, né? Exames de imagem, exames de sangue, justamente para ver se tem mais algum outro tipo de problema, né? Exame neurológico, né? E etc. E depois a gente já vai para o tratamento. O tratamento é o basicão, né? Medicamento, algumas coisas para relaxar, mas a maioria das vezes é muito mais medicamento do que qualquer outra técnica que a gente possa aplicar no nosso paciente, tá bom? Lembrando lá da avaliação, a avaliação física, né? Ela sempre vai respeitar essas linhas aí. Então a dica já da avaliação é essa linha. Da primeira linha, é a linha dos olhos, a segunda linha, a linha da ATM, articulação temporomandibular, a terceira linha da cervical, quarta linha de ombro, quinta linha de quadril, sexta linha de joelho, sétima linha de tornozelo e a última linha na planta do pé, beleza? E aqui você entra no sistema de compensação, então se uma articulação fica ruim, automaticamente afeta as outras. E para dor de cabeça é a mesma coisa, às vezes a dor de cabeça... Como eu já te falei, a dor de cabeça ela é um sintoma, mas a causa dela pode ser uma ATM, por exemplo, uma disfunção temporomandibular, onde o paciente tem mordida cruzada, onde o paciente tem até bruxismo ou trismo, né? O trismo é quando morde, o bruxismo é quando morde e range os dentes, né? Geralmente é mais quando está dormindo. Beleza? Tudo isso, né, vem de origem emocional. Então a gente vai iniciar já na medicina tradicional chinesa, que é o intuito desta aula. Até aí, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Vou beber a minha aguinha antes de dar continuidade. Então agora a gente vai falar sobre a medicina tradicional chinesa. De aspecto geral, você precisa saber o que é, que eu vou falar um pouquinho. Depois a gente vai entrar nas teorias, Yin Yang, Wuxin, Zhang Fu, depois o diagnóstico, né, da dor de cabeça pela MTC, e, enfim, o tratamento, tá bom? Primeiramente a gente vai entrar no aspecto geral. Então a MTC é um sistema de medicina amplo desenvolvido na China há milhares de anos atrás. Ou seja, já deve ter aí mais de 10 mil anos, junto com, teoricamente, com a medicina Ayurveda, que é a medicina indiana. O diagnóstico ele é totalmente diferente da medicina convencional, porque a gente sempre vai avaliar o corpo do nosso paciente. Então a gente vai checar língua, vai checar pulso, vai checar a íris, né, os olhos do meu paciente, vai checar o pavilhão auricular, vai fazer a palpação, vai ver todas as informações que o corpo do nosso paciente está falando para a gente, porque é isso que vai mostrar para nós o que o corpo dele está precisando, tá bom? E aí, a MTC, teoricamente, é um conjunto de técnicas que tem o objetivo de promover a harmonia da energia do nosso corpo, tá? E aí eles têm várias técnicas dentro da MTC. As técnicas principais, eu listei aí para vocês, essas são as que o Ocidente conhece. Porém, a acupuntura, teoricamente, é a mais famosa no Ocidente. Talvez aqui no Brasil seja a mais famosa. Porém, muita gente tem medo. O que isso significa?
que existem outras técnicas que podem ser usadas se o nosso paciente ele tem receio ou medo ou aflição de receber a acupuntura e as agulhas, tá bom? Então eu listei aqui algumas delas, tá? O Tuiná, que é a terapia manual, a fitoterapia, que é o uso das ervas, né? As práticas físicas orientais, o Tai Chi, o Qigong, o Yoga, a dietoterapia, que é questão da parte energética dos alimentos, a moxa, a ventosa, o guaçá, a sangria, e depois eu falei um pouquinho aqui do Feng Shui e da Astrologia, tá bom? E aí, essa energia do nosso corpo, a gente chama de Qi, né? A energia vital do nosso corpo, nós na MTC, a gente nos chamamos de Qi. O Qi é a base de todas as funções, tá, do nosso corpo, seja elas fisiológicas, psicológicas, não importa. São todas as funções do nosso corpo representadas pelo Qi. E se ele sofre alguma interrupção no trajeto dele, ocorre a desarmonia, que aí vai causar as doenças no nosso corpo, tá bom? O Qi, ele percorre o nosso corpo através dos meridianos, que são aquelas famosas linhas onde tem os pontos de acupuntura, que muitos de nós já conhecemos, mas às vezes conhecemos, mas não sabemos como aplicar isso no nosso dia a dia ou no nosso tratamento. E o intuito dessa aula, né, é eu te falar um pouquinho melhor, né? Não vou te falar tudo porque não vamos ter tempo, né? Mas eu vou te falar de uma forma superficial e rápida para você sacar o que são os meridianos e os pontos, tá bom? E aí, antes da gente iniciar mesmo, né? Você precisa saber a essência da MTC. Eu coloco esses 3 números, o 3, 5, 3. O primeiro 3, que é esse aqui, são as 3 formas, né, de saúde, né? As 3 etapas de saúde perante da MTC. Depois as 5, os 5 pilares de tratamento da MTC. E o número 3, que são as 3 formas de aplicação da MTC. Então, no primeiro número, que é o primeiro 3, a gente vai entrar como a parte energética, então a primeira fase é energética, onde só a medicina oriental consegue checar, né, ver o que está acontecendo no corpo do nosso paciente. Aqui, se o nosso paciente for fazer algum exame de imagem, ele não vai conseguir observar nada, tá bom? Vai estar tudo bonitinho, o exame de imagem vai estar, teoricamente, vai dar negativo para todos os problemas. O que acontece aqui é a parte energética. E aí, se a gente transportar isso para o nosso dia a dia, a parte energética é, digamos que é a parte que o nosso paciente ele sente alguma coisa acontecendo. Ele está sentindo que ele está fraco, ele está sentindo que precisa dormir, ele está sentindo que precisa beber água, tá bom? Então ainda é muito mais sutil. Depois que não fizemos nada, a gente parte para a segunda etapa, que é a etapa funcional. A etapa funcional é quando o nosso paciente ele já tem algum incômodo, ele já tem algum desconforto ali. Porém, ainda no exame de imagem, ainda vai dar negativo. Ou seja, não vai aparecer nada, tá bom? Porém, com a medicina oriental, a gente consegue achar a primeira e a segunda etapa, que é a primeira etapa energética e a segunda etapa funcional. É muito comum, se o nosso paciente chegar na etapa funcional e no consultório médico, o médico vai receitar algum analgésico, algum relaxante muscular, justamente só para limpar o teu sintoma. Porque no exame não vai dar nada, tá bom? E aí, se a pessoa não trata, né, passa pela energética, passa pela funcional e chega na terceira etapa, que é a etapa orgânica, aí sim as coisas começam a ficar mais incisivas, né? Elas começam a ficar mais chatinhas. Por quê? Aí os sintomas já vão estar bem nítidos, às vezes não vai ter como reverter no tratamento conservador, e aí às vezes só a medicina ocidental para reverter o caso. Aí a medicina ocidental nós já sabemos como ela funciona. É medicamento, é fármaco, é cirurgia. É aquilo que realmente vem para limpar tudo. Porém, às vezes, né? Às vezes pode ter efeito colateral, tá bom? Então, para fechar seria o quê? As 2 primeiras etapas, só a medicina oriental consegue diagnosticar. A terceira etapa, a medicina ocidental consegue diagnosticar, porque os exames de imagem vão dar positivos, tá? E aí, ela vai responder muito melhor que as 2 etapas. Por quê? Porque a medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, ela mexe, né? Depois eu vou te passar nas 3 formas de aplicação, ela mexe na prevenção e promoção de saúde, tá bom? E a medicina ocidental mexe com a reabilitação, beleza? Dúvidas até aí? Tranquilão? Tá joinha? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vou passar para os 5 pilares de tratamento. Os 5 pilares de tratamento são esses, tá bom? Essas 5 técnicas, todo profissional,
que vá trabalhar com a medicina tradicional chinesa, ele tem que ter conhecimento, tá bom? A fitoterapia, que é o uso das plantas, raízes, folhas para chá, para sopa, gera aí, né, ela ocupa, né, dessas cinco técnicas, pelo menos 70% de todo o tratamento da medicina tradicional chinesa. Ou seja, você tem que saber, né, estudar, saber aplicar todos os tipos de raízes e folhas para estimular a saúde do nosso paciente. O segundo ponto é a acupuntura. A acupuntura beira aí seus 10%, ou seja, a fito tem 70%, a acupuntura tem 10%, e aí os outros 20% vai para as outras técnicas, tá? Que aí vem a dietoterapia, que é a aplicação do estudo, né, da natureza, da cor e dos sabores dos alimentos para recuperar, né, esse nosso fluxo energético. Depois temos terapias manuais, que são as massagens, né, reflexologia, shiatsu, tuiná, drenagem, todas as massagens. E depois temos as práticas físicas orientais, que é o quê? É o tai chi, é o qigong, é o yoga. Isso entra na parte da filosofia que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Beleza? Tranquilo, 5 pilares? Joinha? Esse é mais tranquilo. Aí agora a gente vai entrar nas 3 formas de aplicação da medicina tradicional chinesa. A primeira etapa é a promoção de saúde. O que seria isso? Eu tenho que ensinar o meu paciente a fazer o que é o certo. Então eu tenho que educar ele, eu preciso ensinar para ele o que ele tem que fazer. Depois que eu ensinar ele a fazer, eu tenho que fazer ele fazer, que é a prevenção. Então eu vou ensinar ele, e depois que eu ensinar ele, eu tenho que fazer ele executar o que eu ensinei a ele, que é a prevenção, tá bom? E aí, com os dois jogando junto, eu não preciso, né, de mais nada, porque a saúde do meu paciente vai estar em equilíbrio. Mas aí, se eu precisar usar a medicina tradicional chinesa para tratar, eu tenho uma terceira forma de aplicação, que é a reabilitação. Então, por isso que muitas vezes, né, muitos casos, acho que mais de 90% dos casos, a maioria dos pacientes que nunca fizeram acupuntura chegam para nós como a última solução, né? Fala que a acupuntura é a última salvação, já tentou de tudo, todos os médicos, né, os médicos mais de ponta, até todas as formas de tratamento, e aí vê a medicina tradicional chinesa, a medicina oriental, como uma última tentativa, né? Às vezes, passando até por questões tipo de cirurgia não melhorar, e aí que vem para nós. Então, muitas vezes a reabilitação, ela vem justamente nesse caso. Porém, as 3 formas de aplicação, a reabilitação é só a terceira etapa. Então, a primeira e a segunda etapa são as principais, que é a promoção de saúde e a prevenção de saúde, beleza? E aí fecha o nosso ciclo da essência da MTC. É o 353. Depois, mais pra frente, se vocês tiverem curiosidade, que eu não vou passar aqui, né, que é muita coisa, mas o 5 ele é um número de centro, tá? Então, por isso que por esse ser um número de centro, é um número muito importante. Então a gente sempre usa o 5 como 5 pilares da MTC. Sempre a MTC sempre vai usar isso. Por questões energéticas, né? Questão do Tao, questão do I Ching, etc. Tá bom? Isso é só um detalhe aí, caso vocês tenham dúvidas e curiosidades. Agora a gente vai entrar na teoria de Yin Yang. A teoria de Yin Yang é essa bolinha branquinha e essa bolinha pretinha, né? Tá na bandeira da Coreia do Sul também. Esse é um símbolo, né, muito conhecido, a gente chama de Tao. D de dado, A de amor, O de ovo. A gente fala Tao. Na tradução, eles traduzem para Tao. T de tatu, A de amor, O de ovo, né? O de olho. E aí fica o Tao. Mas, né, para nós chineses, a gente escreve como Tao. E o Tao é uma das digamos que é a fase inicial do taoísmo, né? E aí, ele trabalha no Yin Yang, que são 2 aspectos, né, que devem trabalhar em harmonia, devem trabalhar em conjunto, e eles são inseparáveis, ou seja, onde um vai, o outro vai atrás, tá bom? E aí eles têm que viver em constante harmonia. Se não viver em constante harmonia, vai ter o desequilíbrio. E aí, se tem esse desequilíbrio de Yin Yang, aí ocasiona, né, a interrupção do nosso fluxo de energia, e aí pode ocasionar as nossas doenças, tá? De bate-pronto, né, se você der um Google aí, você vai ver que o Yang é a parte masculina e o Yin é a parte feminina, tá? Porque fica mais fácil das pessoas conseguirem estudar e etc. Mas de bate-pronto seria mais ou menos isso. O Yang é a parte masculina, é o sol, é o calor, é o quente. O Yin é a parte feminina, é o descanso, é a lua, é a noite, tá bom?
E aí a gente entra na segunda teoria. A segunda teoria são os 5 movimentos, tá? Esse aqui eu vou tentar explicar de uma forma muito mais simples. Então, se tiverem dúvida, me pausa, me manda um grito aqui, me escreve no chat que a gente vai começar, tá bom? O que acontece? Os 5 movimentos, ou Gushin, são 5 movimentos que regem a medicina tradicional chinesa, rege toda a filosofia oriental. Ele é de total importância, porque se você errar esse elemento, o diagnóstico desse elemento, o teu tratamento vai ser um caos, tá? Não vai surtir nenhum efeito. Então vocês vão ter que saber isso aqui de bate-pronto. Isso aqui todo acupunturista tem que saber, todo mundo que for trabalhar com a medicina oriental tem que saber isso de bate-pronto. Então aqui é um ciclo, é um pentágono, tá? Esse pentágono ele é fixo, não muda, tá bom? Então a gente tem 5 movimentos aí. O primeiro é madeira, em verdinho. O segundo é fogo, vermelhinho. O terceiro é terra, amarelinho. O quarto, metal, branquinho. E o quinto, água, que aqui eles colocam como mais escurinho. Quanto faz as cores, vai ter mais pra frente na técnica de cromoterapia, vocês podem aplicar isso também. Então, o que eu quero chegar aqui? Nesses 5 movimentos, ele tem 3 ciclos que representam os 5 movimentos. Aqui vai bater um pouquinho a cabeça de vocês. O primeiro ciclo é essa setinha vermelha que eu deixei aqui. Então, vocês vão ver aqui. O que acontece? Aí eu botei aqui. Madeira vai gerar fogo, tá? Fogo vai gerar terra, terra vai gerar metal, metal vai gerar água e água vai gerar madeira. E esse ciclo vai se repetir, tá bom? Então esse é o primeiro ciclo, é o ciclo de geração. O segundo ciclo, que é a estrelinha azul, é o ciclo de dominação. Que aí começa, madeira vai dominar terra, terra vai dominar água, água vai dominar fogo, fogo vai dominar madeira e metal vai dominar fogo. Beleza? Fogo não, madeira. E aí o que acontece? Esse ciclo ele é de dominação, é um ciclo mais interno deles, tá bom? E aqui que já começa a brincadeira. Por quê? Se eu voltar aqui para vocês enxergarem, se eu tenho um elemento que está em desarmonia, automaticamente vai afetar todo o ciclo dos 5 movimentos. E a ideia aqui é saber qual o movimento que está em desarmonia para a gente tratar. E o segredo aqui é a dica já de ouro aqui, não é tratar o elemento que está evidente, e sim tratar o elemento que é anterior a ele, beleza? Então se madeira está em desarmonia, a gente não vai tratar a madeira. A gente vai tratar o elemento anterior a ele ou elemento 2 antes dele. Então, se madeira está em desequilíbrio, a gente vai tratar ou água ou metal. Tá bom? Isso aí eu vou te explicando mais para frente. Mas fica aí. Então, o primeiro ciclo é o de geração. O segundo ciclo é de dominação. E para dificultar, óbvio, né? Temos o ciclo de contra-dominação, que é o terceiro ciclo. Que aí terra vai se rebelar contra a madeira, madeira vai se rebelar contra metal, metal vai se rebelar contra fogo, fogo vai se rebelar contra a água vai se rebelar contra a terra e vai voltar todo o ciclo, beleza? Então, funciona naquele mesmo esquema. Se madeira está em desarmonia, ele vai afetar todo o ciclo de geração, vai afetar todo o ciclo de dominação e vai afetar todo o ciclo de contra-dominação. E aí a gente precisa tratar ele. O que a gente trata? O elemento anterior ou 2 elementos anterior ao elemento que está em desarmonia. Beleza? Dúvidas até aí? Tá tranquilo? Vou beber a minha água antes de iniciar novamente a terceira parte. E aí a gente parte para a tabela dos 5 movimentos. Isso aqui também é a chave de ouro. É aqui que você vai fazer todas as coisas acontecerem. O que eu quero chegar aqui? A gente tem, né, os 5 movimentos, madeira, fogo, terra, metal e água. Cada movimento, né, representa uma estação, uma direção, uma cor, um sabor, um clima, né, tudo. O que eu quero que vocês prestem atenção é, no elemento madeira tem as setinhas aí, em verdinho. Eu quero que vocês prestem atenção nos órgãos Yin e Yang, que eu vou te mostrar mais pra frente, no sabor, que é o azedo, nos órgãos onde ele vai ter, né, ele vai espelhar, que são os olhos, questões de tecido, então os tendões, e questões emocionais, que é a raiva, a irritação, tá bom? Então, isso aí é o elemento madeira. O elemento fogo, mesma coisa, segue as setinhas vermelhas
e foquem no amargo, na língua, nos vasos e na questão de alegria, na questão de histeria. Beleza? Do elemento terra, mesma coisa. No sabor doce, quanto ao baço e estômago, questões de boca, músculos, preocupação. Metal, mesma coisa. Parte do alimento, né, o sabor, o picante. Pulmão, intestino grosso. O órgão, né, do sentido, que é o nariz. Depois pele e pelos. E a questão emocional, que é a tristeza. E do elemento água, alimento, né, o sabor do alimento salgado, que é o rim e a bexiga. Vai ver questões de ouvido, ossos e o fator emocional, que é o medo, a insegurança. Beleza? Tranquilo aí? O que acontece aqui? Vou voltar tudo bonitinho. Aqui, cada órgão do nosso corpo, se o teu paciente tiver com alguma função desequilibrada, por exemplo, nos olhos, quer dizer que o elemento madeira dele está em desarmonia. Tá? Daí a gente vai para a tabela dos 5 movimentos, que é aquele pentágono, e vai botar um tique, né? Como se fosse um número, né? Fazer aqueles quadradinhos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, para ver qual movimento está em desarmonia, né? Qual o movimento que está pior dentre os 5 movimentos, qual o movimento que está pior. Aquele movimento que estiver pior, a gente vai ver que ele é o ápice, né, do iceberg, e a gente vai ter que tratar a raiz dele, que é o elemento anterior ou 2 elementos anteriores a ele, tá bom? Então, se o nosso paciente está com problema nos olhos, quer dizer que o madeira dele está em desarmonia, e a gente trata o elemento água ou o elemento metal. Fechou. Outro exemplo. Então, o estômago do nosso paciente está ruim. O que eu faço? O elemento terra, eu vou tratar o elemento fogo ou o elemento madeira. E aí, meu paciente está com uma dor de cabeça e afeta, né? Afeta ouvido e zumbido. É o elemento água que está sendo acometido. O que a gente trata? Elemento metal ou elemento terra. Tá bom? Então, a gente sempre vai regredir um elemento para poder tratar. Esse é o segredo do MTC. De forma simples, direta e rápida. Tá bom? Não questionar isso. Por que não questionar isso? Porque os meninos, né, que estudaram isso na época, há 10 mil anos atrás, eles já estudaram isso. Então a gente só tem que fazer o que é o sistema para fazer. Então não foge dessa tabela. Então essa tabela você vai ter que decorar. Tá? Eu vou te mandar essa tabela por e-mail amanhã. No resumão da semana eu vou te mandar essa tabela, né, esses slides, para vocês já começarem a estudar. Então é só fazer isso, só tratar, né, viu o movimento que está em desarmonia, trata o que é anterior ou o que é 2 antes do movimento que está em desarmonia. Beleza? Fechou? Acabou. Aí a gente entra na teoria de Zhang-Fu. Os Zhang-Fu são os órgãos e as vísceras do nosso corpo. Então o elemento madeira tem o fígado e a vesícula. O elemento fogo, coração e intestino delgado. O elemento terra, baço, pâncreas e estômago. O elemento metal, que é pulmão e intestino grosso. E o elemento água, que é o rim e a bexiga. Isso é fixo também, tá bom? Então, quaisquer tipo de problema que nós podemos ver no nosso paciente que tenha relação com algum desses órgãos, representa o elemento que a gente tem que prestar atenção e tratar, tá bom? E aí, vamos partir para o ciclo circadiano. Isso aqui já é interessante, tá? Aqui são os horários que acomete a dor, né, no nosso paciente. O que acontece aqui? Cada órgão do nosso corpo ele tem 2 horas de trabalho no dia. Então, o nosso dia, né, tem 24 horas, temos 12 órgãos trabalhando no nosso dia, cada um trabalhando por 2 horas, tá? E aí a gente vai ter que saber a dor de cabeça do nosso paciente, qual é o horário que está acontecendo. Porque se a gente souber o horário, cravadinho, certinho, a gente já vê de novo qual é o movimento, né? Qual é o elemento que está em desarmonia. Aí você já fechou tudo, tá bom? O que acontece? Você pegou a teoria lá dos 5 movimentos, tabela dos 5 movimentos. Com o ciclo circadiano, seu tratamento está na tua mão. Você não tem como errar. Não tem como errar. É só seguir o protocolo. Esse é o protocolo. É seguir a tabela dos 5 movimentos e o ciclo circadiano. Acabou. É isso. Não tem mais o que fazer. É isso. Fez isso certinho, você já curou teu paciente. Só que você tem que saber fazer direito. Então agora a gente vai entrar. Da 3 da manhã. Então vamos entrar de manhãzinha, né? 3 da manhã às 5 da manhã é o horário que o pulmão está trabalhando. Então aqui, lá no Oriente, né, a gente fala muito para fazer a meditação nesse horário, porque é o horário que o pulmão está trabalhando de uma forma muito mais eficaz. Então se a gente respirar
a energia limpa, né, nesse horário, a gente vai estimular o Qi da respiração, né, de uma forma muito melhor, porque é o pulmão que é o órgão que está trabalhando nesse horário, tá bom? Das 5 da manhã às 7 da manhã, a gente vai para o intestino grosso. O intestino grosso é o que faz a evacuação. Por isso que muitas das pessoas fazem, né, as suas necessidades básicas de manhãzinha. E geralmente beira entre 5 e 7 da manhã, porque é o horário que o intestino grosso está trabalhando. Tá legal? Depois das 7 da manhã às 9 da manhã, a gente entra no estômago. É aí que entra o café da manhã. Se você for em hotel, acho que a maioria dos hotéis, o café da manhã vai até às 9, porque é o horário que o estômago está trabalhando. Depois a gente vai das 9 da manhã às 11 da manhã, o baço pâncreas, que aí o baço pâncreas é aquele que faz, né, a transformação de energia do nosso corpo, beleza? Das 11 da manhã à 1 da tarde, entra a função do coração. Da 1 da tarde até as 3 da tarde, a função de intestino delgado, que aqui é depois do almoço, né? Muitas pessoas também fazem sua evacuação. Aqui é um detalhe, muita gente não consegue evacuar depois do almoço. É aí que está o problema. O intestino delgado está ligado também com ansiedade, tá bom? Então fica a dica aí. Depois das 3 da tarde até as 5 da tarde, entra o horário de bexiga, tá? E das 5 da tarde até as 7 da noite, entra o horário de rim. É aí que tem, né, a função, né, a maioria das pessoas, acho que no ocidente, fazem o happy hour, porque é o horário que o rim está trabalhando. Então, teoricamente, é aí que o rim vai conseguir filtrar tudo que você está bebendo, beleza? E das 7 da noite até as 9 da noite, é o horário de pericárdio ou circulação sexo, que lá no Oriente é o horário que a maioria das pessoas começa a fechar, né? Começa, digamos que, a finalizar o teu dia, que é das 7 até as 9 da noite. Então, se você já foi para a Ásia, ou acho que até países, acho que até os Estados Unidos tem, se eu não me engano, em Los Angeles, o pessoal trabalha, tipo, deu 5 horas, 5 e meia da tarde, finaliza o dia, e aí é abraço, fecha o dia e só volta às 7 da manhã no dia seguinte. E é o horário certinho, porque é o horário que você tem que descansar, porque é o pericárdio, a circulação sexo, que vai ver a qualidade do teu sono. Então o elemento fogo tem, né, tem ligação com a qualidade do teu sono. Por isso que a partir das 7 da noite, das 7 da noite até as 11 da noite, é o horário que você deveria dormir, beleza? E das 9 da noite até as 11 da noite é o horário de Sanjiao, é o triplo aquecedor, que é o Zhang que comanda as 3 partes do teu corpo. É ele que vai ver o que está acontecendo com o teu corpo, tá? E aí, das 11 da noite até 1 da manhã, entra a vesícula biliar. E da 1 da manhã até as 3 da madrugada, entra o famoso fígado. Por que o fígado trabalha esse horário? Porque é o horário que, teoricamente, a gente está dormindo, está num sono mais profundo, né? Para acordar descansado. E aí, ele que revigora todas as nossas funções. Só que tem um detalhe. A maioria, né, das pessoas vão nas festas, né, nas famosas baladas, festas noturnas, e começam a beber nesse horário, das 11 da noite até as 3 da manhã. E aí acontece a famosa cirrose. Ou seja, você está destruindo o teu fígado, porque o teu fígado, né, o teu alimento madeira, porque você está metendo álcool no horário que é madeira. E madeira não é a função de madeira, filtrar água, e sim no rim, na bexiga ali. Então, teoricamente, a gente está agredindo por conta do ciclo circadiano. E aí que está o diagnóstico da cirrose. Beleza? Dúvidas até aí? Entenderam certinho? É muita coisa aí, hein? É conteúdo mesmo. Que aí a gente vai partir para o próximo tópico. Beleza? Dúvidas? Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Partindo, né, para o próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho bem superficial dos meridianos, né? A gente não vai entrar, a gente só vai entrar nos pontos direto. Podemos fazer só uma aula disso, de meridianos. É uma aula muito teórica também, né? Não vai ser uma aula bem cansativa. Os meridianos, eles têm vários tipos de meridianos, né? Tem os principais, tem os maravilhosos, tem os colaterais, tem os de conexão, tem tudo que você imaginar aí vai ter. Tem mais de 300 pontos aí pra gente aplicar, só que eu só vou falar aqui, né, nessa aula, os 12 meridianos principais, que são 6 pares, né? Tem os meridianos Yin e os meridianos Yang. Os meridianos Yin são de Zhang, então é pulmão, baço pâncreas, coração, fígado, rim e pericárdio. E os meridianos de Fu, né, que são de Yang, é o intestino grosso, é o estômago, o intestino delgado, bexiga, vesícula e o triplo aquecedor, beleza?
Isso é só um detalhe para vocês sacarem como funciona mais ou menos. Agora a gente vai falar do diagnóstico. O diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Aqui eu listei os diagnósticos mais comuns, né? Que teoricamente é mais fácil da gente fazer, ou dos acupunturistas fazerem, que é a pulsologia, depois a língua, a palpação, o interrogatório, o teste do anel, né, que é o O-Ring Test, só que a gente não pode falar que é o ring, porque o cara patenteou, então é o teste do anel, a cinesiologia aplicada, e depois a gente pode fazer o diagnóstico com a ventosa, com a aurícula, né, com o pavilhão auricular, e com outras técnicas, né, aí tem íris, aí a gente consegue, fazer palpação em perna, batata, panturrilha, abdômen, etc. Então, a gente tem, esses diagnósticos são os principais. Tudo, se você percebeu, tudo aqui, sem ser o interrogatório, é o teu corpo que está falando pra gente o que está acontecendo. Isso que mostra como a medicina oriental é diferente da medicina convencional. Então, aqui é o teu corpo, é o corpo do teu paciente que vai falar pra gente o que está rolando. Então o corpo não mente, o teu paciente pode mentir para você, o teu paciente pode omitir informação, mas o corpo dele não vai mentir. Então, até brinco, né, nas outras aulas, que eu falo assim, não tem como mentir para um acupunturista, porque ele está vendo o teu corpo, você não tem como mentir, não dá. Então, essa é a sacada do diagnóstico. E aí a gente entra na pulsologia, tá? Pulsologia eu vou passar bem superficial, porque é complexo mesmo. O intuito não é a parte diagnóstica, né, e sim um tratamento. Psicologia a gente vai ver a parte do ritmo do pulso, né, o ritmo de energia de cada órgão do nosso corpo. Então a gente vai ver na mão direita intestino grosso, estômago e tipo aquecedor. E se for mais profundo, pulmão, passa o pâncreas e circulação sexo. Na mão esquerda do meu paciente, eu vou ver intestino delgado, vesícula e bexiga. E se for uma palpação mais profunda, coração, fígado e rim. E aqui vai a dica. Quando você vê pericárdio e triplo aquecedor, quer dizer que é o yang de rim, tá bom? Quando você vê baço pâncreas e estômago, você está vendo shui. Quando você está vendo rim e bexiga, você está vendo o yin de rim. E quando você está vendo fígado e vesícula biliar, você está vendo o qi. O que isso significa? Se um desses movimentos, né, desses elementos, desse zhang fu, pericárdio, sanjiao, baço pâncreas, estômago, rim, bexiga, fígado e vesícula tiverem desarmonia, quer dizer que esses quatro, né, que eu te falei, yang de rim, shui, yin de rim e o qi estão em desarmonia. É aí que entra a parte de fitoterapia. Beleza? Tranquilo até aí? Dúvidas? Joinha. Dando continuidade, a gente vai para a língua. Na língua a gente vai ver também os nossos órgãos e as nossas vísceras. Então, um lado vai ter a vesícula e o fígado, na ponta da língua o coração, no fundo da língua rim, bexiga e intestinos, no centro da língua baço e estômago, e entre a ponta da língua e o centro da língua a gente vai ver o pulmão, tá bom? E aí a gente consegue sacar, né, vendo o que a gente vai ver na língua, isso aqui, as cores, se está inchada, se está pálida, se tem saburra, se tem fissura, etc. Então, passando de bate-pronto aqui. Uma língua normal ela é mais rosadinha, mais bonitinha. É aquela língua de bebê que ainda não mamou. É aquele bebê que acabou de nascer, é o recém-nascido. Então, se você abrir a boquinha dele, você vai ver uma linguinha mais rosinha, mais bonitinha. Uma língua que tenha deficiência de Qi, como já está escrito aí no slide, ela vai ter uma saburra branca e fina. Essa saburra é como se fosse uma camadinha, tá? Você vai conseguir ver, é uma camadinha, tipo um lençol, digamos, você tem um cobertor, né? Você tem um edredom, um cobertor, um lençol, imagina um lençolzinho em cima da tua língua. Você vai ter as marcas de dentes na lateral, e a língua vai ser pálida com manchas vermelhinhas, como se fossem petequinhas, tá? Petecas é pintinhas vermelhas, pintinhas rosadinhas também. Depois, se você vê uma língua de calor, vai ter uma saburra amarela, mas também vai ser como se fosse um lençolzinho. E a língua vai estar vermelha. Então vai estar a língua vermelha com essa saburra amarela. Uma língua que tenha umidade vai ser uma saburra branca e gordurosa. Você vai ver que ela vai estar meio... Sabe aquela... Isso não vai ser muito delicado, mas imagina uma panela que você está cozinhando rabada, sabe? Que sobe aquele óleo. É mais ou menos aquilo. Então a saburra vai ser muito mais gordurosa. Você vai ver que tá estranho aquilo ali. E a língua vai estar inchada. Se tem estagnação de Shui, a língua vai ter manchas pretinhas, né? E vai ser uma língua mais roxadinha. Se tem estagnação de Qi, vai ter saburra branca e fina,
que é padronizado de Ti, e a ponta vai ser avermelhada. Se tem calor e umidade, saburra amarela com gordurazinha, né? E a língua vermelha. Lembra muito o calor, tá? Se tiver deficiência de Yang, saburra branca grossa, língua inchada e pálida. Se tiver deficiência de Yin, já vai ter umas veinhas, né? A língua vermelha, que são as fissurinhas, a língua vermelha, pouca saburra, ou às vezes nenhuma. E aí, se tem deficiência de sangue, né, deficiência de Xue, a língua vai estar pálida. Geralmente, essa língua pálida você consegue encontrar em pessoas que depois ficam de ressaca, porque não tem o Xue, acabou o Xue do cara. Tipo, ele bebeu tudo que tinha que beber, né? Provavelmente ele teve que vomitar, teve que beber água, e aí a língua dele fica pálida. É aí que a gente faz? Mete gengibre nele. Outra dica aí. Minha dica essa aí é para anotar, língua pálida. E você vê que a língua é uma pálida, fina e seca, está tendo deficiência de Xue. Os elementos que estão afetados é madeira, fogo e terra. Acabou. Língua pálida e inchada, está tendo deficiência de Yang. Está afetando fogo, terra e água. E a grande chance de ter umidade. Grande chance de mais de 90%. Tá bom? Língua vermelha clara, está tendo, né, deficiência de Qi e estagnação. Aí está afetando só o elemento terra. Língua vermelha escura, deficiência de Yin e às vezes com fogo. Tá pegando elemento fogo, terra, metal e água. Beleza? Pontos Shumo são os pontos, né, que a gente faz a palpação, são os pontos de alarme que a gente fala. Por quê? Se esse ponto de alarme a gente palpa, né, faz a palpação e apita, quer dizer que o órgão, né, que é o Zhang ou o Fu, está em desarmonia. E aí é mais um método de diagnóstico para a gente conseguir tratar o nosso paciente. Tá bom? E aí a gente vai para o interrogatório. O interrogatório é um questionário, né? Que a gente, nossa, faz uma pancada de perguntas. Sabe aquele exame de sangue que o médico pede para ti, né, fazer um hemograma completo e vem uns 15 tubos de ensaio de sangue? Interrogatório é nesse esquema também, só que a gente não vai tirar o sangue do paciente. A gente vai questionar ele com todas as perguntas possíveis e inimagináveis. E às vezes as perguntas elas não vão fazer sentido em primeiro modo, né? Em primeira sacada assim, elas não vão fazer sentido. Mas, para quem é culturista, vai fazer. Então, o que a gente vai perguntar? A gente vai perguntar até de cárie, né? Cárie, onde tem cárie, né? Se tem cárie no dente, se fez canal no dente, se está tendo gengivite, etc. Se está tendo mau hálito, como está a qualidade do xixi, como está a qualidade do cocô do nosso paciente, se está evacuando. Às vezes, né, uma avaliação mais complexa, se a gente não quiser, né, fazer, a gente vai ver até a questão de formato de corpo, desenho de rosto, né, que é a fisiognomonia. Depois a gente pode ver também até a caligrafia do nosso paciente, para saber se ele está mentindo ou não. A gente tem uma afinidade de coisas que a gente pode fazer usando o corpo do nosso paciente e fazendo esses questionamentos. Só que eu listei aqui as principais. Então, madeira está ligado com menstruação e dor de cabeça. Fogo está ligado com sono. Terra está ligado com digestão. Metal está ligado com o intestino e a questão de respiração. E água está ligado com a dor lombar. Acabou. Você sabendo isso aí também já matou todos os seus atendimentos, estão aí, ó. Tá na tua mão. Mais uma dica aí para vocês. É isso aí que vocês têm que saber. Se vocês seguirem isso aqui, o tratamento está já batido. Então, lembrando lá, sem madeira, né? Então, tem a dor de cabeça, está tendo enxaqueca no meu paciente, né? Dor de cabeça, que é o tema dessa aula. Eu não vou tratar madeira, hein? Eu vou tratar o elemento anterior a ele, que é o elemento água. Beleza? Sacou? Tá entendendo aí? Então, isso aqui, que é, o interrogatório se ele, né, o teu paciente queixar para você que está tendo problema na menstruação, é porque o elemento dele, madeira, elemento dela, né, o elemento de madeira, está tendo desarmonia. Então a gente vai tratar o elemento anterior. Se ele reclamou do fogo, o elemento, né, do sono, está afetando o fogo. A gente vai tratar o elemento madeira, que é o elemento anterior a ele. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até aí? Joinha? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar da dor de cabeça na MTC. Inspira aí, beber minha aguinha. Dúvidas? Na MTC, a dor de cabeça, digamos que ela tenha três frentes, né, que a gente fala. A primeira dela é a saúde geral dos pais, que é o Jing, né, aqui a herança genética que a gente carrega dos nossos pais, tá bom?
Depois, a saúde dos nossos pais no momento da concepção de vida. Quando eles estiverem lá fazendo, você, ou fizeram, né, você, como que estava a saúde deles ali. E depois, quando eles já fizeram você já está na barriga da tua mãe, aí a gente vai ver a saúde da tua mãe no período gestacional, durante o parto, beleza? E aí, quais são as formas que pode afetar? O excesso de trabalho pode gerar a dor de cabeça, segundo a MTC. Por quê? Se a gente trabalha muito, a gente, teoricamente, não vai conseguir descansar direito. Esse descanso errado vai enfraquecer o Qi do teu baço pâncreas, sendo, né? Se você ver a aula de Qi lá que eu te passei, o baço pâncreas, o Qi da alimentação vem de baço pâncreas. Então é um Qi muito importante. E se você enfraquece o Qi de baço pâncreas, a tua imunidade cai. E aí isso vai levar a deficiência Yin dos rins, né, que é a parte calma dos rins, e vai provocar a dor na cabeça de forma geral. Tá? Essa dor vai acender o Yang de fígado, e aí vai ter uma dor de cabeça sobre o meridiano de vesícula biliar. Beleza? Depois a gente tem atividade sexual em excesso. Isso aqui, eu já atendi, né, os profissionais, né, que trabalham, né, com isso, e é muito comum também. Por quê? Eles gastam todo o yin deles, né, seja homem, seja mulher, não importa, mas o fato é, porque eles têm, né, eles fazem isso, acho que é meio período de trabalho, só que eles trabalham por quase 2 horas com cada cliente. E isso enfraquece o Qi de rim. Enfraquecendo o Qi de rim, pode dar cefaleias. É muito comum também, né? Se você tiver uma atividade sexual excessiva, ou se você atender ou conhecer profissionais, né, que fazem isso, terem enxaquecas também. E aí, essa cefaleia, ela vai atacar a região occipital ou na cabeça inteira também, tá bom? Acidentes, né? Que são, o que é acidente? Acidente. Pode ser acidente de carro, pode ser acidente de moto, pode ser aquelas batidas quando você é criança, né? Que tem a cabeça mais pesadinha e não consegue equilibrar. Isso já pode gerar uma estagnação de Shui na área que foi batida. Então, quaisquer impactos que você faça na tua cabeça pode gerar uma dor de cabeça crônica. E isso só vai ficar claro para você. Não vai ficar claro não, né? Mas você só vai sentir isso depois se tiver depois dos 30, 32 anos. Porque quando você é novo e tem, né? Aquela criança corre, né? Brinca, rola, bate a cabeça, não sente. Mas se ficar batendo direto, lá na frente vai sentir. E aí vocês vão entender isso mais pra frente. Então, a mancha, isso é importante, a mancha de cor púrpura isolada na ponta da língua mostra pra gente que teve trauma antigo na região de cabeça, tá bom? Do nosso paciente. Mas você mesmo, né, se você está me assistindo, é só mostrar, né, põe a língua para fora e vê na frente do espelho, e se tiver porque teve trauma, e aí a gente tem que tratar isso, porque isso é estagnação de Shui vai estagnar Qi, né, lembra lá do Yang, Shui e Qi também, é uma das substâncias fundamentais, eles têm que trabalhar em conjunto, se não tem Shui não tem Qi, se não tem Qi não tem Shui, então se está estagnando Shui, provavelmente está estagnando Qi, e aí a tua cabeça vai ter a dor de cabeça, beleza? Próximo é a dieta. Isso aqui é muito importante. E é aqui que vai dar conflito na cabeça de vocês. A maioria vai ficar pé da vida comigo. Por quê? Se a tua dieta ela é errada, insuficiente, né? Você come, mas não come o que é necessário para o teu corpo absorver de nutriente, vitamina, proteína, sais minerais, etc. Vai ter dor de cabeça no topo da cabeça. Porque vai ter deficiência de Qi e Shui. E o detalhe, aquelas dietas mais incisivas, rígidas, vai enfraquecer o Guqi. Guqi é a energia da alimentação, né? A energia lá que vem de baixo, pâncreas, ou seja, vai cair a tua imunidade. Se o excesso for, né? Se a sua dieta for em excesso, você comer mais do que o normal, isso vai bloquear o Qi de estômago e vai enfraquecer o Qi de baixo pâncreas. E aí pode ter dor de cabeça frontal, e de forma aguda, parecendo um apito, assim, pim, pim, uma sirene, tá bom? E aí, agora vocês vão ficar pé da vida mesmo. Os tipos de alimentos consumidos que são causadores da enxaqueca. Tá aí, alimentos quentes, né, picante, pimenta, essas coisas. Produtores de umidade, esse aqui é o famoso leite, agora vocês vão entender o leite. Os alimentos excesso em sal. Os alimentos ácidos, né, óbvio, chocolate, sim, e o café. Isso aí pode sim aumentar a enxaqueca do meu paciente.
você vai ter que pedir para ele cortar urgentemente. Cortou isso, melhora a dor de cabeça. É inacreditável. Faz o teste aí e depois vocês me contam. Mas é isso aí. A dieta ela tem que cortar, né? Quem é o paciente que tem dor de cabeça, você vai ter que cortar esses alimentos. Cortar esses alimentos melhora a dor de cabeça mais rápido, tá bom? Então, o produtor de umidade é leite e queijo, tá? Se você tiver um paciente que mora lá em Minas, aí, nossa, você vai ficar louco com você. Mas vai ter que fazer, pelo menos para melhorar. Se ele quiser melhorar, ele faz essa dieta aí. Se não quiser melhorar, continua fazendo o que ele está fazendo. E aí os partos, o que acontece nos partos? Muitos partos em curto espaço de tempo, sabe aqueles partos que a mamãe teve, aí vai lá e já faz mais um, já teve, vai lá e faz mais um, é menos de um ano assim, né? Menos de um ano é mais agressivo. Mas partos de um ano, rapidinho, Isso enfraquece o útero, o fígado, o vasoconcepção e o rim da mamãe, tá? E isso pode gerar uma deficiência de fígado e deficiência de rim. E isso vai causar as dores de cabeça do tipo vazio. E isso vai afetar, né? Vai gerar, vai complicar a essência de rim, ela não vai subir para a cabeça, então ela não vai, né, subir. E aí vai acender o yang de fígado, né? Porque a gente já sabe que o rim é muito mais yin. Se ele não sobe, o yang de fígado tá lá no alto e aí não consegue abaixar. E aí esse yang de fígado, né, vai causar a dor de cabeça na nossa paciente, tá bom? E um detalhe, os abortos também são considerados partos, tá? Por quê? Porque vai haver, né, vai ter perda de sangue e vai alterar os níveis hormonais. E isso, né, às vezes, né, os abortos podem causar uma sensação de perda e culpa na mamãe. Não só na mamãe, né? Às vezes o papai também pode sofrer. Mas isso pode afetar a parte emocional e aí pode ter as dores de cabeça oriundas do parto. E um fato importante, quem nasce de fórceps, nem sei se ainda existe isso, mas quem nasce de fórceps, o bebezinho pode ter uma propensão a ter enxaqueca também, tá bom? E bem na têmpora aqui, então não é 100% isso, mas é uns 90%. Mas quem nasce de fórceps pode ter uma dor de cabeça, enxaqueca aqui no lado da têmpora, beleza? E aí, dúvidas até aí? Posso continuar? Tá tranquilo? Tá beleza? E agora a gente vai entrar nos fatores patogênicos externos. Aqui já é um pouquinho mais, né, a questão dos 8 critérios de diagnóstico, etc. Aqui é questão de vento e umidade, tá bom? Vou falar um pouquinho do vento, né? Como tá aí detalhado. O vento, ele vai invadir a parte superior do corpo. E aí vai afetar o ponto vesícula biliar 20, né? Que é a famosa porta do vento. Se afetar ali, vai ter uma rigidez bem definida, bem na região, e a dor vai ser aguda, tá? Vai ser uma dor de cabeça aguda. E aí, essas invasões repetidas de vento, né? Toma vento, 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 vento direto. Isso vai causar uma cefaleia crônica, vai ficar com o pescoço duro e os ombros também. Então aqui vai virar uma pedra, tá bom? E aí, se virar uma pedra, quer dizer que pode, né, surgir, né, seguir para um ataque de vento-calor. Que ao mesmo tempo tem vento, que é de vento mesmo, ataque de vento, vai ter calor, subida de calor. E aí vai piorar mais coisas. E aí, às vezes, aí uma sangria funcionaria. Depois a gente tem um ataque de umidade. A umidade vai chegar pela parte baixa do corpo. Lembra lá do meu vídeo que eu soltei sobre como combater a gripe, né? O vento? Porque pode pegar pela sola do pé. Então o ocidental tem as manias de tomar banho descalço. E ele fica mais vulnerável. E aí que pega, invade a parte baixa do corpo. As invasões repetidas de umidade vão afetar o triplo aquecedor médio, vai impedir que o yang suba até a cabeça para clarear os orifícios. E aí pode dar também a dor de cabeça. Beleza? O diagnóstico pela MTC na dor de cabeça tem dois tipos. Pela localização e pelo tipo de dor. Pela localização, vai ter deficiência de Chouet de fígado no topo da cabeça, né? O topo da cabeça vai ter deficiência de Chouet de fígado. E quando o Chouet ele não chega até o topo da cabeça, vai ter uma dor surda. Essa dor surda é uma dor constante. Ela não melhora nem piora, ela fica uma dor constante. Então, parece mesmo que você fica surdo.
Para quem tem zumbido, vai conseguir entender melhor. É como se fosse, sabe aquele barulhinho de mosquito que chega na tua orelha e fica... É isso. Isso aí é uma dor surda. Não melhora, não piora. Só que ela vai melhorar quando o nosso paciente ficar em decúbito dorsal. Ele deitou, às vezes até em posição fetal, vai dar uma acalmada da dor de cabeça dele, né? Não só, né, no topo da cabeça, né, no sintoma da dor de cabeça, mas no geral, nas dores de cabeça, a posição fetal alivia. Que eu vou te falar um pouquinho melhor disso. Em alguns casos, quanto ao topo de cabeça, vai ter uma dor aguda na área, porque está subindo o yang de fígado, tá bom? Na lateral da cabeça, é a área, né, que é comandada, né, ou passa ali o meridiano de vesícula. E aí vai ter subida de yang de fígado, ou está tendo ataque de vento em fígado. E aí vai ter uma dor aguda e latejante, tá beleza? Se for atacar, né, se a dor de cabeça atacar só um lado da cabeça, também é a área de, né, meridiano de vesícula, tá subindo yang de fígado ou tá subindo um fogo de fígado. O que vale e é importante aqui, se atacar o lado só esquerdo, deficiência. Se atacar só o lado direito, excesso. Beleza? Atacou a parte da nuca, né, o lado occipital, lá atrás, né? Tá tendo deficiência de rim. E aí é o meridiano de bexiga, que é o fu de rim. E aí as dores vão ser agudas. E aí tá tendo invasão de vento externo, que é o vento frio, tá bom? Aí vai ter rigidez nas costas e no pescoço. E a umidade e calor em meridiano de bexiga. Joia? Atrás dos olhos. Isso é muito comum. Vai ser uma dor surda, tá? E quer dizer que tá tendo deficiência de Xue, de fígado. A dor vai ser aguda e severa, porque tá subindo yang de fígado, tá bom? E aí a gente tem nas têmporas, né? Aqui é normal para quem nasce de fórceps também. Também a área de vesícula, elemento madeira. A dor vai ser latejante, pode ter a subida de yang, pode ter fogo ou vento em fígado. No front, que é na testa. Se for uma dor surda, deficiência em estômago. Se for uma dor aguda, quer dizer que está tendo calor em estômago. E aí, se tem umidade ou muco, né? O muco é uma, digamos que é a evolução da umidade, só que é uma evolução ruim, tá? É uma evolução péssima. Então, se está tendo umidade ou muco que fica na cabeça e está impedindo que o yang faça, né, o que ele tem que fazer, que é clarear os orifícios, né, clarear a nossa mente, vai ter uma dor em sensação de peso, sabe, aquela dor de peso, parece alguém que está puxando a cabeça para baixo, vai ficar atordoado ou atordoada e vai ter falta de concentração. E aí, se for muco mesmo, aí pode ter tontura e uma visão ofuscada, aquela, sabe quando você fica piscando o olho? Aquele olhar cansado, depois de um dia de trabalho, ou até durante o trabalho, na hora do almoço, você fica piscando o olho, é isso. Pode ser ligação com o estômago, pode ser ligação com o muco, e a gente tem que tratar. Holocraniana. Holocraniana, para quem não sabe, é a cabeça inteira, tá? Se tiver, né, uma enxaqueca desse tipo, tá tendo deficiência de Jing de um rim, a essência. Não tá nutrindo o cérebro, a dor vai ser surda com uma sensação de vazio. E aí as dores vão ficar agudas e vai ter uma sensação de puxão, parece que alguém tá puxando o teu cérebro, parece que tá puxando mesmo o teu cérebro, assim. E aí é uma invasão de vento externo, que aí o pessoal chama de vento frio ou vento calor, beleza? Quais são os tipos de dores? Surda, se for uma dor surda, tá tendo deficiência de Qi, deficiência de Xue. Se for uma sensação de peso, tá tendo ataque de umidade ou muco, que está impedindo, né, que o Yang Qi, que vem lá do rim, de subir para a cabeça, e aí o Yin Qi não desce, então ele fica, né, não sobe nem desce, ele fica travado ali. E aí vai ter essa sensação de pesada, atordoada, vai ter dificuldade de pensar, e às vezes acontece mais em manhã. Às vezes acontece mais em manhã, não é uma regra, tá? Se for uma dor em distensão, parece que puxa, né? Vai ser latejante, vai ser explosiva, vai ser pulsátil, tá ligado com o yang ou fogo de fígado. Isso pode acontecer em ambos os lados da cabeça. Se tiver uma contratura, né, rigidez muscular, quer dizer que está tendo vento frio externo com subida de yang de fígado. E aí, se uma dor for de aperto, tensão ou puxão, quer dizer que está tendo vento interno de fígado. E se for sensação de vazio, uma deficiência de yin ou yang do rim, tá bom? E aí, se for a famosa dor enfacada, né, que eu já comentei na dor lombar, é uma sensação intensa e fixa em um determinado lugar. Ele fica fazendo isso aqui, ó. Parece que o cara
eu não sei, né? Mas imaginando, né? Segundo relatos, né? Fica batendo direto. Isso quer dizer que está estagnando o chuê, e aí a dor fica crônica e fica alucinante. A dor em facada é muito comum também, tá, pessoal? É uma dor de cabeça muito mais comum do que a gente imagina que não tenha, beleza? E agora a gente vai entrar no tratamento. Dúvidas aí? Tá tranquilo? Tá joia? Como que tratamos? Fácil. Acupuntura é uma delas. Podemos fazer a sangria, dependendo do caso. Terapia auricular, crânioterapia, terapia manual, as práticas físicas e depois a gente vai fechar com a filosofia oriental. Beleza? O que acontece aqui? A gente vai entrar na acupuntura. Pontos locais, né? Eu vou passar aqui, dar um print aí, vou mandar essa tabela para vocês. Os pontos locais para dor de cabeça frontal, dor de cabeça no vértice, dor de cabeça no occipital, dor de cabeça temporal e dor de cabeça orocraniana. Eu vou deixar as fotos aqui abaixo a localização. Então, ponto VG23, o ponto DB14, isso vai para o slide, tá? Depois vocês estudam. O ponto F3, que é no pé, esse aqui é bem interessante. O ponto VG20, o ponto VG21, o ponto VG15, o ponto bexiga 10, que é próximo à porta do vento, que é o VB20 ali, que vocês estão vendo. Bexiga 60, que é lá no pé, esse é um ponto distal, tá? Que é do meridiano de bexiga. Também temos o VB20, que é a porta do vento, o famoso porta do vento. O Sandial 5, que está na prega extensora do antebraço. O IG4, que é o famoso ponto IG4 também. Todo mundo conhece ele, só que aí o pessoal começa a dar a localização errada. O IG4 ele está rente ao osso, tá, pessoal? Ele não está no músculo. Ele está bem rente ao osso, tá? Você consegue ver... você vai descer ele rente ao indicador. Sempre rente ao indicador. Nunca no meio dos dois. É sempre rente ao osso do indicador, para achar ele. E aí os pontos distais, que aí a gente faz o tratamento, ele ficar rico, né? A gente vai combinar os pontos de acordo com a localização, né, da dor de cabeça. A gente vai ver qual meridiano está passando ali na cabeça e vai aplicar o ponto específico para aquele meridiano, seguindo, né, a tabela dos 5 movimentos, que eu já te falei, com a tabela do ciclo circadiano, que são as horas do relógio. Tá bom? E aí a gente vai fazer a sangria também. Dependendo da enxaqueca, a gente pode fazer sangria. Esqueci de colocar aí, mas o F3 também entra nessa lista, tá? Depois eu mando corrigido para vocês. Mas o E8, ele fica bem na cabeça. Esse ponto dói, você não tem noção. Então fazer sangria aí melhora, mas também o paciente tem que confiar muito em você, porque dói. Dói, mas melhora, tá? Então é a opção. Dói, mas melhora. É que nem o ponto para dor de garganta. A sangria ali no dedão dói, mas melhora. Aí agora a gente entra nos pontos extras, tá? Que é o Sishenkon, que são os 4 deuses, né? Podem atuar junto com o VG20, então aí fica 5 agulhas no topo da cabeça. O Taiyang, que é nas têmporas mesmo, seguindo o final do supercílio, né? Daqui da sobrancelha, né? Chega aqui e fica bem no meio. Se você apertar agora, pra gente já vai doer. Padrão. E depois a gente tem o Yintan, que é o terceiro olho, tá bom? Então a gente pode estimular esses 3 pontos. A terapia auricular é outro método que a gente pode fazer o tratamento. A gente vai estimular os pontos Shenmen, rim, fígado, coração, subcórtex. Tá setas aí, eu vou mandar isso para vocês. Depois o frontal, temporal, occipital, dependendo da região que estiver incomodando. E a gente vai observar se tem alguma veia. Se tiver alguma veia, está tendo estagnação de Chouet. E aí a gente vai ter que fazer uma sangria em cima dessa veia. Vai doer também no paciente, mas vai ter que fazer. Se ele quer melhorar, ele vai ter que fazer. Depois na cranioterapia. Ponto A, ponto rim e o ponto fígado. Então ponto A, com a setinha vermelha aí para vocês verem. E o ponto fígado, né, na orelha. E o ponto rim na frente da orelha. Beleza? Terapia manual. Esse aí é o que funciona e tem resultados muito rápido. É absurdamente rápido.
vai melhorar na hora, só que aí você vai ter que ficar estimulando, né? E aí, depois de, talvez em 1 a 3 horas, resultado eficaz muito, muito evidente, né? Quem tem dor de cabeça recebeu a massagem correta, né? Se você aplicar, fazer ela de forma correta, resultado é bem rápido. Reflexologia funciona, tuinar funciona, o shiatsu também funciona e liberação dos pontos gatilhos também funcionam, tá bom? Então eu vou deixar esses 4. Depois a gente vai para as práticas físicas orientais, que é o Tai Chi, o Qigong e o Yoga, justamente como prevenção, tá? Então, esse aqui, se você tiver em crise, não vai te adiantar nada. Mas se você começar a fazer ele em preventivo, né, de forma preventiva, como forma de promover saúde, eles funcionam e evitam crises de enxaqueca nos nossos pacientes, tá bom? E agora a gente vai entrar no padrão emocional, que aqui é a chave da dor de cabeça. 95% das doenças têm origem emocional, ou seja, a tua mente tem um controle de tudo que está acontecendo no teu corpo. E aí a gente entra no seguinte provérbio: a tua mente controla o teu corpo. Literalmente é isso. Se a tua mente é forte, teu corpo fica forte. Se a tua mente é fraca, o teu corpo fica abalável, né? Ele fica frágil, ele fica fraco. E agora a gente vai entrar na parte das emoções para dor de cabeça. Então, quais são as emoções que podem ocasionar, né? Quais são as causas das emoções, né? As causas, a emoção é uma causa da dor de cabeça, mas a gente tem alguns tipos de emoções que podem gerar a dor de cabeça. E a gente vai ter que tratar isso no teu paciente, tá? Né? Você sabendo agora, beleza, mas você vai ter que aplicar isso no teu paciente. Então, se o teu paciente ele passa por algum momento de raiva, vai subir yang, ou fogo de fígado, no teu paciente, e vai afetar uma dor de cabeça. Isso é mais comum. Essa raiva, essa irritação, pode dar um aneurisma, pode estourar uma arterinha ali dentro, e aí sim pode piorar, e pode virar um derrame, pode virar um AVE, vixe, aí vai dar um... Nossa, aí vai dar um conflito aí. Então, teve emoção de raiva, tem que tratar na hora. Teve emoção de preocupação, vai causar... Preciso beber água, calma aí, secou. Secou. Voltei. Se tiver preocupação, tá afetando o ti de pulmão, e aí uma causa direta, né, pode levar a dor na testa. E aí a dor vai ser de sensação surda, tá bom? O medo é outro tipo de emoção, vai ter deficiência de rim, né? Então quem é inseguro, quem tem incerteza, quem tem medo pode ter deficiência de rim, vai ter subida, né, de yang de fígado, porque o rim, a gente já sabe que ele é yin, ele não vai subir, não vai controlar o yang, e aí o yang vai tomar conta, né, na cabeça e vai dar a dor de cabeça. O choque, né, um susto, né, um choque, né, uma trava mesmo, vai esvaziar o ti do nosso paciente, então vai sair todo o ti dele. Se não tem ti, não tem chuê, não circula nada, dor de cabeça. E depois o trabalho mental excessivo, né? Que entra lá na primeira queixa lá que eu te falei, do trabalho em excesso sem descanso, tá bom? E agora a gente vai entrar com tratamento para essas emoções, beleza? Então, primeiramente na filosofia oriental, a gente vai entrar em questão de conscientizar o nosso paciente a ele compreender tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, todos os fatores externos e internos, de pessoas, de atos, de comportamento, né, de tudo que está ao redor dele. Depois que ele compreender, ele tem que aceitar o que ele está errando, o que ele está acertando, né, ele tem que aceitar e querer mudar. E aí, a partir do momento que ele quiser mudar, ele vai ter que fazer a ação, ele vai ter que agir. E é aí que está a grande sacada do tratamento. Então, a filosofia oriental funciona com consciência, fazendo ele ter compreensão, para ele aceitar e mudar. E para mudar ele precisa agir, tá bom? Então, a filosofia oriental funciona dessa maneira. Como que a gente pode forçar isso? Os métodos são simples. Iniciamos com uma meditação. Ele vai ter que fazer uma meditação. A gente vai ter que ver o tempo de meditação. Começa bem pouco, 30 segundos. Para quem nunca meditou, já é muito tempo. Começa com 30 segundos e vai aumentando gradativamente até chegar, né? Não tem limite, hein? Uma pessoa que sabe meditar passa aí de 1 hora, 2 horas, chega até 3 horas meditando. Depois que o processo de meditação estiver bem, ele conseguindo ter consciência da respiração, do corpo dele, né? Ter consciência corporal, ele saber respirar.
Ele saber o que ele está colocando para dentro dele, ele saber quais são os fatores que estão incomodando ele do fator externo. Agora a gente parte para o processo de mentalização, para ele conseguir mentalizar o que ele quer, o que ele não quer, o que ele almeja, o que ele não almeja. E aí a gente parte do processo de mentalização para fazer a meditação e a mentalização no processo de estilo, né, uma rotina, né, aplicar isso na rotina de vida do nosso paciente, para essa rotina virar um estilo de vida, esse estilo de vida fazer com que ele crie um propósito de vida e esse propósito de vida vire o teu legado. Porém, esse processo é longo, né? Não é uma coisa assim, vou meditar, então já não. A meditação, cada pessoa tem um tempo de resposta. Tem gente que adapta a meditação rapidamente, tem gente que não se adapta à meditação. Se não se adapta à meditação, a culpa não é você. Não é a culpa da técnica, não é a culpa de você. É culpa que você não está ainda preparado. Teoricamente, você não passou no processo aqui de consciência, de compreensão. Então, teoricamente, você travou na aceitação. Tá bom? Então, para a gente trabalhar a filosofia oriental, eu preciso conscientizar o meu paciente que ele está tendo, né? Então, a gente vai usar aqui o exemplo, ó. Vamos usar aqui a raiva, vai? Que é mais comum. Então, se o nosso paciente ele tá bravão, tá irritadão, né? Saraivinha, né? Um saraiva ali, zorra total. O cara tá puto irritado, tudo irrita ele manda todo mundo para aquele lugar, fica se estressando à toa. Então, eu preciso conscientizar ele que isso é errado, né? Levar da prevenção e promoção de saúde, preciso conscientizar ele disso aí que tá errado. Que isso aí vai causar mal para ele, pode dar um aneurisma, pode dar um derrame, ele pode ir pro hospital, às vezes nem voltar. Ele tem que compreender isso. Enquanto ele não compreender isso, esquece, o tratamento não vai funcionar. Então a gente vai ter que botar perguntas específicas, né, lançar as perguntas específicas para com que essa compreensão ela seja mais evidente para o nosso paciente. A partir do momento que ele compreender e falar assim, tá bom, eu quero ver, eu quero mudar, não quero mais, né, eu quero mudar. E aí ele vai ter que começar a fazer o que a gente está propondo para ele. Que aí o que é fazer é isso aqui, começar a meditação, começar a mentalização, começar a aplicar isso, fazer uma rotina de vida, depois virar um estilo de vida, depois virar um propósito de vida e fechar com o legado, né? Fazer com que ele faça todos esses steps, beleza? Então a gente chama aqui de evolução espiritual, evolução sutil, tá bom? Detalhe, isso aí não tem nada a ver com religião, hein? Deixa bem claro isso aí para vocês, senão vai vir uma bomba aí de conflito aí. E agora, para fechar, a aula é o quê? A minha dica é, faça um bom diagnóstico. Você vai ter que fazer um diagnóstico certeiro. Diagnóstico bom, tratamento bom. Diagnóstico ruim, tratamento ruim. Teu tratamento está dando errado, quer dizer que você está pecando em algum lugar. Então, faça o diagnóstico certo, examine o pulso, a língua, o pavilhão auricular e faça a palpação. Porque é o corpo do teu paciente que vai falar para você o que está acontecendo. Depois, com a filosofia oriental, a gente vai direcionar as perguntas de forma correta, tá? E aí, a gente já fecha aqui. Cefaleia, né, a dor de cabeça é só um sintoma. Então, não adianta tratar só o sintoma se você não encontrar a causa. Vai ser perda de tempo teu, perda de tempo do teu paciente, ele não vai ver resultado e ele vai estar investindo em você. E aí ele não vai ver resultado, ele vai ficar pé da vida com você e aí bagunçou toda a tua jornada profissional. Então, faça um bom diagnóstico, examine pulso, língua, pavilhão auricular, íris, o corpo inteiro, palpação, faça as perguntas corretas com a filosofia oriental. E aí a gente encontrou a causa. Encontrou a causa, tratou a causa, acabou o problema. E aí eu já te falo, é garantia de sucesso sim, se você fizer tudo bonitinho, em menos de uma sessão, você consegue melhorar 50% a 60% da dor do teu paciente. Claro que isso é gradativo, isso é um protocolo não é um protocolo, esquece, errei. É um programa de tratamento que você vai ter que reequilibrar isso primeiro, depois que reequilibrar, você ensina ele a fazer a prevenção, a promoção de saúde, beleza? E aí, fechamos a aula. Dúvidas quanto a essa aula, pessoal? Tá tranquilo? Entenderam tudo? Entenderam nada? Agora é hora de falar. Perguntar. E aqui as referências. Beleza? Aí, referência aí quem quiser estudar. Vamos abrir para as dúvidas, perguntas. E agora eu vou ver as perguntas aqui no Insta. Deixa eu ver aqui. Pam, pam, pam. Então vamos lá. Primeira pergunta é:
os cristais funcionam? Sim, pavilhão auricular, os cristais funcionam. Eu uso muitos cristais radiônicos. Deixa eu sair dessa tela, vou botar minha cara aqui. Aí. Os cristais radiônicos funcionam. Tá tortinho, né? Baixei. Os cristais radiônicos funcionam no pavilhão auricular. Então vocês podem fazer sem aplicação. Eu prefiro os cristais do que as sementes, mas isso é particular. É questão de a resposta ela é melhor perante o tratamento do nosso paciente, tá bom? Terapia manual funciona? Funciona. Eu gosto muito de liberar a questão de cervical e trapézio, justamente porque ali a circulação sanguínea não está passando para cima, não está passando para baixo, então eu tenho que desbloquear o fluxo energético no nosso paciente, então eu solto pela turnal. Como é o meu protocolo de tratamento, eu faço a avaliação, vejo, né, qual elemento está em desarmonia e já entro com a técnica mesmo. E aí a gente faz o quê? Soltamos, né? Como eu sou acupunturista, eu ponho agulha, mas se eu não fosse acupunturista, eu ia soltar com a massagem. Ponho agulha já de cara, Shishinkon, né? Os 4 deuses, mais o G20, F3. E vamos ver, pegando, né? Já para aliviar o sintoma, já vou checando o pulso para ver qual pulso está ruim, qual pulso tá bom, e já vou fazendo a palpação e já vou aplicando outros pontos. Importante, quando você for atender um paciente que tem dor de cabeça, a luz, né, do ambiente mais baixa, tá? Porque a luz pode incomodar, barulho pode incomodar, beleza? Se atende com relógio de pulso, isso também pode incomodar o paciente. Então, tentem atender sem relógio, né? Sem relógio que faça aquele tic-tac, tic-tac. Pode ser relógio digital, mas, né? Se tiver qualquer coisa que incomode ele, né? Barulho, luz, etc., pode piorar, né, o quadro do teu paciente. Beleza? Mais dúvidas? F3 funciona? Sim, F3 funciona. É um ponto, teoricamente, é um ponto, digamos que é um ponto... Qual é o nome? É um ponto coringa, né? Quem está começando agora usa ele, que é sucesso também. Pode usar o F3, pode usar E36. Eu não costumo usar, né, porque é clichê já usar o E36, mas pode usar F3. F3 é padrãozinho e pode fazer sangria nele. Muitas enxaquecas, aquelas enxaquecas chatas, também funcionam dessa maneira. Enxaqueca de menstruação. Isso, é uma pergunta bem interessante. É questão do elemento madeira, porque madeira lá, lembra, né? Comanda, né, a menstruação e a dor de cabeça. Então, o fato do elemento madeira não ter o tio shui circulando corretamente pode sim afetar a menstruação. E isso que causa a dor de cabeça na menstruação. As cólicas é outro assunto, né? Não para a aula de hoje. Beleza? E aí funciona também. F3, E36, pode trabalhar a vasoconcepção da mulherada, mas é sempre padrão. Mas o que eu quero deixar claro é que a dor de cabeça é de padrão emocional. Você conseguindo limpar, meditando, acabou todos os problemas de saúde do teu paciente. O que mais? Vai mandando aí. Se não pipou o chat, tá suave, tá? Vamos ver. O que mais? E acho que é isso. Bem, se tiver mais dúvidas, vocês me enviem por e-mail, né? Que já passou aí 1h30 de live. Até que foi boa. Vou deixar aí, se precisar de mais dúvidas, protocolos anotados, eu mando por e-mail para vocês e vamos nos falando, beleza? Por hoje é isso, boa noite e até mais!